Olá! Você que foi fazer a prova do exame de ordem primeira fase e se habilitou para a segunda, eu quero te convidar, caso você tenha escolhido Direito Tributário segunda fase, para fazer aqui com a gente no curso Esfera, que é uma segunda fase completa, onde nós temos todo o assunto relacionado para a sua aprovação, não apenas os principais assuntos. Gente, tanto é que eu vou mostrar para vocês hoje como você vai conseguir identificar dentro do direito tributário uma ação, que é uma das disciplinas mais simples e mais tranquilas de se passar na segunda fase. Tanto é que, primeiro, o conteúdo programático é o menor, o número de peças pelos quais você tem que se identificar também é muito pequeno. Só que eu sempre digo o seguinte, aluno meu não é aluno que decora, é o aluno que vai entender e implementar um raciocínio jurídico dentro de uma estrutura toda inerente ao direito tributário. Para você visualizar como é que vem a ser isso, como é fácil identificar as peças, as ações, as iniciais dentro do direito tributário, vou mostrar para vocês aqui algo para que a gente possa entender. O que é que eu tenho? Nós aprendemos, obviamente, que todo tributo somente poderá ser instituído por meio de lei. Uma vez eu tenho a lei instituindo o tributo, essa lei irá estabelecer apenas a hipótese da incidência. Por exemplo, vem a Constituição e diz que os estados estão autorizados a tributar proprietários de veículo automotor. Pois bem, vem a lei do estado instituindo o IPVA e diz que aquele que for proprietário de veículo automotor terá o dever de pagar determinado, no caso, o IPVA. Nessa hipótese, essa lei, quando eu tenho as características da generalidade e abstratividade apenas, essa lei está prevendo a hipótese de incidência tributária. Só que quando eu tenho a hipótese de incidência, é só uma previsibilidade normativa, que posteriormente, quando for concretizada, vira o fato gerador. O fato gerador significa que é aquela situação que já saiu do plano genérico abstrato e entrou no plano concreto. Então, no exemplo que eu citei, é quando uma pessoa efetivamente se tornou proprietária de veículo automotor. A partir do momento que eu tenho o fato gerador, ele dá automaticamente origem à obrigação tributária. Só que quando eu estou na fase da obrigação, a dívida que eu tenho perante a Fazenda Pública possui a característica de ser ilíquida. Por que ela é ilíquida? Porque a Fazenda Pública, ela sabe que a pessoa praticou o fato gerador, sabe que a pessoa lhe deve, mas ela ainda não teve tempo de calcular o montante devido do tributo. E por ela ser ilíquida, como consequência, essa dívida também vem a ser inexigível. Ela vem a ser inexigível. Por esse motivo, que a Fazenda Pública precisa calcular o montante devido do tributo. E vai calcular por meio de quê? Do lançamento. Que o lançamento compreende um procedimento administrativo que tem como objetivo calcular o montante devido do tributo. Então, fez o lançamento por meio desse procedimento, calculou, então significa que a Fazenda Pública constitui o crédito tributário. Quando eu estou na fase do crédito, qual é a consequência? A dívida ela passa a ser líquida, porque já foi calculado, e como consequência, exigível. Então significa que a exigibilidade surge no crédito. E qual é o passo seguinte, a partir do momento que a Fazenda constitui o crédito tributário? Ora, como o lançamento, no exemplo que eu citei, foi calculado exclusivamente pela administração, então vem a admissão, ela precisa dar conhecimento da existência da dívida por meio de uma notificação. Então vai haver uma notificação para a pessoa pagar ou impugnar. Então vai haver uma notificação para a pessoa pagar ou impugnar. Beleza. Aí qual é a consequência? A pessoa recebeu essa notificação. Se ela paga, ela extingue. Vai haver uma hipótese de exceção do crédito tributário. Se ela questiona, como o Código Tributário fala, vai haver uma suspensão, que corresponde às hipóteses pelas quais suspende a exigibilidade do crédito tributário, entre elas eu tenho a impugnação. Agora, pode acontecer de eu ser notificado para pagar ou impugnar e não fiz nada. Não paguei e não impugnei. Dessa forma, significa o seguinte, que a Fazenda Pública ela vai detectar que a pessoa se tornou inadimplente, porque ultrapassada essa data, que confunde com a data do
vencimento, a pessoa ela é considerada inadimplente. Quando ela é inadimplente, é permitido à Fazenda Pública ela inserir o nome da pessoa num cadastro geral de devedores inadimplentes, num cadastro próprio, num cadastro seu, pelo qual vem a ser conhecido como dívida ativa. Pessoal, quando eu falo em dívida ativa, o que vem a ser dívida ativa? É um cadastro geral de devedores inadimplentes com a Fazenda Pública. De tal modo que, no momento que a Fazenda Pública escreve em dívida ativa, é o momento que ela diz, olha, não discuto mais o crédito. Haja vista que o crédito para administração, existe esse crédito, é líquido, exigível e é certo. Não é à toa que lá o Código Tributário Nacional vai dizer que créditos escritos em dívida ativa, com fundamento no artigo 204 do CTN, ele é um crédito líquido e certo. Como consequência, a Fazenda Pública, ela não precisa mais provar que tem um crédito a receber. O devedor, não querendo pagar, é que terá que provar que não tem mais uma dívida com a Fazenda. Só que agora essa prova não é mais no âmbito administrativo. Se houver, somente no âmbito judicial. Agora, quando eu tenho com relação à dívida ativa, isso aqui é o quê? É um cadastro, uma base de dados, onde eu vou ter aqui informações todo relativo à pessoa, a essa estrutura que eu acabei de apresentar para vocês. Daí que o legislador deu uma possibilidade para que a administração tributária extraia da dívida ativa um documento. Esse documento ele vai espelhar as informações contidas em dívida ativa. Esse documento ele é conhecido como CDA, Certidão de Dívida Ativa, que de acordo com o Código de Processo Civil, com base no artigo 784, inciso 9 do CPC, possui a natureza jurídica de título executivo extrajudicial. De tal modo que, então, a partir do momento que eu tenho a CDA, que tem a natureza jurídica de título executivo extrajudicial, significa que a admissão ela vai encaminhar para a sua respectiva procuradoria, PGE, PGM ou PFN, para que lá um procurador possa redigir uma inicial, juntar com a CDA e dar entrada no que vem a ser considerado como ação de execução fiscal. Já a ação de execução fiscal, ela vem a ser regulada pela Lei 6.830/80. E só para vocês visualizarem como é fácil, e eu sempre digo o seguinte, está fazendo a tua prova, o enunciado, ele vai dar o que eu chamo de palavra-chave. Ele vai dizer o que ele quer. Então, numa prova, por exemplo, você está lendo ali o enunciado, é dito, Fazenda Pública, ao detectar o inadimplemento do pagamento do tributo, promover uma ação de execução fiscal. Você, não concordando com aquela execução, querendo se defender, qual a medida judicial que pode acontecer? Aí, nessa hipótese, eu tenho que identificar qual vai ser o principal meio de defesa de uma ação de execução fiscal, que, nessa hipótese, a minha identificação corresponde aos embargos à execução. Então, quando eu falo com relação aos embargos à execução, é o principal meio de defesa de uma ação de execução fiscal, cujo fundamento eu vou encontrar no artigo 16 da Lei 6.830/80. O único requisito que eu tenho que observar no tocante ao embargo de execução é que, para que eu possa oferecer os embargos, a execução fiscal tem que estar garantida. Então, são informações que vão aparecer obrigatoriamente no teu enunciado, se cair embargo de execução. Então, ele vai dizer, olha, a pessoa querendo se defender, depois de ter ocorrido uma penhora, estando dentro do prazo de 30 dias, qual a ação cabível? Embargo de execução. Que, embora seja o principal meio de defesa, possui a natureza jurídica de ação cognitiva autônoma. Dessa forma, significa que lá é onde eu vou provar, apresentar todas as provas que eu tenho no tocante à minha defesa, a dizer que eu não devo aquele tributo. Então, meu objetivo qual é? Derrubar o que vai fundamentar a ação de execução fiscal,
que corresponde à CDA. E se é uma ação cognitiva autônoma, então vou redigir como se fosse uma inicial, observando todos os requisitos inseridos no artigo 319 de lá do Código de Processo Civil. Então, gente, isso aqui é para você ter uma ideia de como você consegue identificar uma ação no âmbito tributário. No caso, a principal meio de defesa de uma ação de execução fiscal vem a ser os embargos de execução. Dá para perceber que não é difícil. Essa aqui é uma, entre outras ações que nós podemos analisar e discutir e também, obviamente, identificar dentro do direito tributário. Gente, com isso, eu mostrei aqui para vocês como é simples e objetivo o direito tributário e fazer, mais uma vez, o convite para que você possa fazer a nossa segunda fase. Segunda fase aqui no curso Esfera, que é uma segunda fase completa. Vem com a gente que você vai ter sucesso na sua aprovação.